Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Aqui, se nos permitirmos sermos tocados pela palavra do Senhor, nós seremos transformados, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. E tudo isso se deve à nossa fé. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a fé, sobre o posicionamento, sobre escolha. Mas antes de tudo, quero louvar a Deus por cada um de vocês que tem me acompanhado aqui. Bendito seja o Senhor que te guiou até aqui. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Muito bem-vindo. Temos aí o Devocional Caminho Diário todos os dias. Não tenho protocolo de horário, mas é, sempre fazendo. Isso é o que é importante na fé. Não é a gente querer cumprir regras, mas é a gente viver a fé. Viver uma fé limpa, viver uma fé leve, viver uma fé sem achar que as nossas orações, o nosso encontro, o nosso momento com a palavra é uma obrigação. Não, a gente faz porque é o alimento. Ninguém vive sem a comida, então a gente não pode viver sem o pão da vida. Amém? Então, nós podemos até ficar aí uns 2, 3 dias sem nos alimentar, mas o corpo fica fraco, não é verdade? Assim também é o espírito. Quanto menos a gente se alimenta da palavra, mais fraco a gente vai ficando. Amém? Então vamos juntos nessa fé fazer a oração por aquele que é o único que pode nos direcionar nessa palavra, convidando o Santo Espírito a acessar o nosso coração. Esse tem que ser um convite pessoal seu, convidar o Espírito Santo a acessar o seu coração. Eu vou fazer a oração aqui, mas você faça a sua aí também. Amém? Então fique à vontade para inclinar a tua cabeça em honra ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao majestoso, poderoso, santo, 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 santo Ele é. Pai, queremos te louvar por mais um dia, agradecer por mais a oportunidade de um novo amanhecer, pela chuva que cai. Obrigada, Senhor, pelo sol que todos os dias está ali fazendo a sua função. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Nos deitamos e nos levantamos graças ao Senhor, que é Deus forte, poderoso, que já preparou tudo, Pai. Se estamos aqui, o Senhor preparou algo para nós, para hoje. Então pedimos a tua potente mão que guia, Senhor, que direciona, que livra de todo mal. Mas abre também o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a tua palavra e entender e receber, ó Pai, guardar bem escondido dentro do nosso coração. Assim pedimos também, ó Pai, que tira de nós toda a ansiedade, todo o medo, toda a confusão de espírito, Pai. Que a gente possa hoje nos permitir a ser transformado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu coloco em tuas mãos. Faz conforme assim o Senhor determinar. Não precisa nos amansar, mas eu quero que o Senhor nos confronte o pecado, se ainda houver algo em nós que precisa ser limpo, então que a tua palavra nos direcione hoje neste caminho, em nome de Jesus. Amém? Gente, quem já me acompanha aqui sabe que a oração que é feita é essa. Deixa eu ver aqui o meu toque, não sei se foi a minha internet. A oração que foi feita é exatamente essa. Que nós possamos ser confrontados com o evangelho que cura, com o evangelho que transforma, que liberta. Não aquele que fala aquilo que a gente quer ouvir. Não aquele que vem ali só para agradar, só para trazer população, sabe, para cima. Não. O evangelho de Cristo, ele é corretor, ele corrige erros, ele direciona caminhos, ele tira da estrada larga e coloca ali na estrada estreita, mas é a estrada de salvação. Amém? E nós vamos lá para o Evangelho não, o livro de 1 João. Não é o Evangelho de João, é o 1 João. Ele vai estar lá mais no final do capítulo, ou do Novo Testamento. É uns livros curtos, são bem curtinhos, gente. São 3 epístolas de João, epístola 1, 2 e 3. Ela vai estar um pouquinho antes de Judas, e Judas vai estar um pouquinho antes de Apocalipse. Então, assim, são livros bem fininhos, de coisas de uma página, dependendo do modelo da Bíblia. Na minha é maior, porque a minha Bíblia de estudo é essa que eu estou aqui, então fica um pouco mais de página. Mas aí na sua, se for Bíblia normal, possivelmente é uma página por epístola, porque realmente são bem pequenas. Mas vai estar lá no final do Novo Testamento, 1 João capítulo 5.
Amém? Então, eu vou ler. Gente, esse capítulo é tremendo. Na verdade, todo o livro de João, a gente sabe que todo o livro de João ele fala muito sobre a revelação de Jesus. João ele investiu o ministério dele em provar que Jesus é Deus. E cada vez que a gente entra na história contada, na mensagem trazida por João, a gente viaja num sentimento sabe, de grandeza de Deus e de onipotência, sabe, de impotência nossa. Ele é um Deus onisciente, onipotente, e aí a gente percebe o quanto nós dependemos dele, o quanto necessitamos disso. E este capítulo fala muito sobre fé, sobre em quem nós confiamos. E eu gostaria muito que você fizesse essa tarefa em casa de fazer a leitura desse capítulo todo. Eu não vou ler, senão o vídeo fica muito extenso. E o objetivo aqui, para você que está chegando agora, não é fazer leitura bíblica, é apenas instruir você para o seu devocional. Eu quero que você aumente o desejo de buscar mais a face do Senhor aí, no seu íntimo, no seu secreto, aonde Ele quer te encontrar, no individual, no profundo, sabe? Você e Ele, porque a igreja também é isso. Tá? Primeiro você precisa se capacitar para poder ser o templo e sair pregando, mas esse momento tem que ser seu com Ele também. Não só assistir vídeo, não só ouvir, ir ao culto e ouvir a palavra, você precisa buscar também. Amém? A gente vai ouvir muito sobre isso aqui hoje, mas eu quero que você faça a leitura completa. Eu vou ler apenas o versículo 14, depois eu vou pegando um ou outro aqui, talvez para fazer a leitura, dependendo do curso que der a mensagem. Amém? Mas o versículo 14 ele vai dizer o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Gente, o versículo 4 ele vai dizer o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por esses dois versículos a gente já entende a mensagem que está tentando ser entregue aqui. Nós precisamos confiar. Sabe, não adianta você vir aqui, você investir o seu tempo indo à igreja, lendo a mensagem, buscando, jejuando, se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. A mensagem dele é clara, todo aquele que nele crer e confia. Se você fazer a leitura do capítulo todo, você vai entender o que eu estou falando. Jesus, ele veio com um objetivo na Terra, mostrar que Deus é amor, que Deus faz coisas extraordinárias por amor a nós. E todo aquele que é nascido dele, o que é o nascido dele? É aquele que crê, é aquele que volta para a presença. Nós sabemos que nós viemos da linhagem pecaminosa de Adão e Eva, nascidos da carne, Adão e Eva. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. É nascer de novo. E nascer em quê? Nascer em Deus. E a partir dali tudo muda. A partir dali tudo vai se fazer novo. Ontem nós fomos ministrados sobre isso. Quem não assistiu, volta aí no devocional de ontem, falando sobre exatamente a nossa posição de crer no Senhor. E João ele está trazendo isso aqui também. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos que Jesus verdadeiramente é o Senhor, nós já somos vitoriosos por isso. Nós já nos passamos a ser vitoriosos porque nós vencemos o mundo. Cristo venceu o mundo. Logo, todos aqueles que nele crêem também vencem o mundo. Por quê? Porque o fim de todas as coisas neste mundo é a morte. Ali acaba. Mas quando cremos em Jesus Cristo, nós temos a esperança da ressurreição. Logo, vencemos este mundo. O maior gigante deste mundo que nós vamos enfrentar é a morte. Ele é o último. Ali, sabe, a morte vai ser a última etapa, o último gigante, porque diariamente nós temos gigantes a derrubar, diariamente nós passamos por lutas, por batalhas, mas a morte é o último gigante a ser vencido. E Jesus já venceu. Jesus já mostrou que sim,
A morte não pode decretar a última palavra. Então, talvez hoje você esteja aí com algum problema, com alguma dificuldade. E o que eu quero trazer aqui nessa mensagem para você é que isso é pequeno demais para o Deus poderoso que você hoje está aqui crendo. Isso é pequeno demais para quem pode resolver. E o que nos falta é a fé. Olha o que ele vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos crer, nós precisamos crer. E aí vem o versículo 14. Esta é a confiança e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ei, nós não estamos falando de um Deus que não ouve, que não enxerga, que não se preocupa. Nós estamos falando de um Deus que vive. Nós estamos falando de um Deus que reina, nós estamos falando de um Deus que governa, nós estamos falando de um Deus que direciona, nós estamos falando de um Deus que faz. Então, por favor, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você saia daqui renovado. Eu quero que você saia daqui com a tua fé fortalecida. Eu quero que você saia daqui entendendo que, independente do que digam, independente do que falem, independente do que façam, Deus é maior do que toda e qualquer coisa neste mundo. Ele é soberano. E a nossa fé vai fazer a diferença. Sabe, nós não somos melhores do que ninguém, guarde isso. Não somos melhores, mas quando cremos em Deus, nós temos algo maior em nós. Sabe, nós temos algo maior em nós. Não podemos olhar para o outro achando que o outro não tem a mesma oportunidade. Todos que nele crer serão salvos. Todos que nele crê vencem as coisas deste mundo. E o que é vencer este mundo é ser resistente ao pecado, é não se abalar com as coisas e as circunstâncias, é não abaixar a cabeça para o gigante, é levantar-se todos os dias e dizer obrigada, Senhor, porque se eu levanto hoje, é porque o Senhor esteve o tempo inteiro comigo, é porque o Senhor é comigo. Se eu tenho uma comida hoje, ora, agradece. Há uma grande diferença em quem já tem Cristo, em quem vive distante dele. As pessoas estão se matando, gente, o suicídio tem aumentado absurdamente. Isso é esquecer a fé, isso é abandonar Cristo. Missionária, mas a doença da mente, ela, ela não é uma brincadeira, não, não estou dizendo, não estou diminuindo, gente, eu fui salva por Cristo, eu queria também fazer exatamente isso, tirar minha vida. Sabe, exatamente o que o mundo tenta é fazer com que você perca o valor, que você acredite que não tem valor, que a sua vida não vale nada e que você não precisa estar aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que Cristo disse: Eu morri por você. Então, sim, a sua vida tem valor demais, um preço inegociável, um preço absurdo que ninguém nunca vai poder pagar. Foi um preço de sangue. E este sangue não precisa mais ser derramado, já foi. Então, não, você não tem que sacrificar a sua vida para ganhar nova vida. Ele já fez isso. Você só precisa usar a fé, crer tão somente nele. E quando pedir, peça que a vontade dele seja feita, porque nós pedimos coisas que nos levam a ruínas e ele sabe o que é melhor para nós. E quando o Espírito Santo me inspirou neste devocional Caminho Diário, por quê? Porque essa tem que ser uma caminhada diária. Diariamente um encontro com a palavra. E essa palavra vai nos transformar. E essa palavra vai nos purificar. Tem um versículo aqui que vai falar sobre isso. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um só. Gente, faça a leitura desse capítulo. Eu quero que você desligue este vídeo com o desejo de descobrir o que tem mais aqui para você. Então, faça a leitura, mas por favor, confie no Senhor, confia nele. E quando orar, ore com sabedoria. O próprio Jesus disse: pedes e pedes mal.
Então vamos aprender a pedir ao Senhor, vamos aprender a entrar na presença dEle, vamos aprender a como buscar o Senhor. E isso a gente aprende aqui, vivendo a palavra, vivendo o Evangelho. Amém? Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Lembrando, mais uma vez, para você que é novo, que está chegando aqui, não é uma aula de teologia, não é um culto com uma pregação de 1 ou 2 horas, não é. É um devocional de 10 a 15 minutos, um pouquinho do que Deus falou comigo no meu devocional. Eu compartilho com você para que você se inspire em buscar mais a presença e saber que o Senhor fala no íntimo também, no secreto. Amém? Então, desliga esse vídeo, vai fazer a sua oração e faça a leitura. Continue esse momento aqui lindo. Continue com essa presença, com essa graça. Eu creio no que Deus está fazendo. E a sua casa, a sua família depende da sua posição. As circunstâncias que talvez você esteja vivendo hoje depende do seu posicionamento. Se posicione em fé. Deus não abandona e nem é obsoleto a uma oração. Ele ouve, ele ouve. Amém? Confia pois no Senhor. É isso, fica com Deus, compartilha essa mensagem. Se ela teve um impacto na sua vida, vai ter impacto na vida de outra pessoa também. Vai fortalecer a fé de outra pessoa também. Então compartilhe, me ajude a fazer isso. Não estou ganhando nada com isso, gente. Mais uma vez eu reafirmo, não ganho nada com isso. Eu ganho graça. Na verdade eu ganho sim, ganho graça. Ganho a misericórdia de Deus. Ganho o olhar de Deus atento em me preocupar com você que está aí, para que você se levante, para que você se fortaleça, para que você renove a sua fé. Amém? Então vamos ganhar junto isso. Vamos ganhar compartilhando também aí em algum outro lugar, curtindo, comentando. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha aí uma quarta-feira abençoada. Para você que é da região, seja muito bem-vindo. Temos culto hoje aqui no Ministério Kadosh Mandacaru. Ministério Kadosh também aí em toda a região de Feira de Santana. Também temos culto hoje. Então você é muito bem-vindo, você e a sua família. Fiquem à vontade. Estamos esperando por vocês. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Neste mesmo canal, nos encontramos para mais um dia de caminhada com a palavra do Senhor.